dia 25 de julho, nós homenageamos, nós comemoramos o Dia do Escritor. Escritor é todo aquele que escreve, é, portanto, o jornalista, o articulista de jornal, o roteirista de filme, o escritor de novelas, é também o acadêmico em final de graduação que produz o seu TCC, é o mestrando que produz a sua dissertação, o doutorando que produz a sua tese, e nessa caminhada toda, junto com seu orientador ou não, também os professores universitários, pesquisadores produzem artigos, produzem projetos. Então, escritores são aqueles que escrevem. Já autores literários, são aqueles que burilam a linguagem. São aqueles que não necessariamente têm compromisso com a veracidade dos fatos. Ainda que se saiba que com a História Nova, que vem nos anos 70, com Peter Burke, Paul Vine, Foucault, se conceba o historiador como um sujeito que também preencha vãos da história que ele não tem acesso. Eu lembro sempre que o Paul Vine diz: quem perdeu a batalha de Waterloo? Napoleão. Mas uma série de homens também estavam naquela batalha, e uma série de homens também perderam aquela batalha. E o historiador busca elementos para que se tenha noção de como aquilo repercutiu entre esses homens também derrotados em Waterloo. Bom, feita essa observação, vamos pensar no autor literário, nesse autor que burla a linguagem, que dá um novo sentido para a linguagem. Aristóteles, lá na Poética, 450 anos antes de Cristo, valoriza a tragédia, a encenação e, sobretudo, as peças de Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Então, Édipo, Antígona, peças clássicas que tendem a fazer a purgação dos sentimentos. Então, quando eu vejo que Édipo, ao desposar a mãe, sem saber que era a mãe, vaza os olhos, arranca os olhos, eu sofro junto com Édipo, e isso me faz purgar os meus sentimentos do dia a dia. Aristóteles também valoriza as epopeias, que no caso grego a Ilíada, que é a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a volta do Odisseu, do Ulisses, para Ítaca. A epopeia é essa coisa nacional, essa exaltação do nacional, que vai aparecer, para citar dois casos, na Eneida, entre os romanos, e nos Lusíadas, entre os portugueses, que os portugueses não é exatamente a fundação da nação portuguesa, mas é o grande acontecimento português, que é a descoberta dos mares, que é a chegada de Vasco da Gama em Melinde, no que seria a Índia. Então, o Aristóteles dá grande valor para a tragédia, que hoje nós chamamos de drama, que é aquele levado ao palco, e dá grande valor para a epopeia, que com a modernidade, com o capitalismo, com a ascensão da burguesia, vai se transformar no romance e depois nos seus derivados, o conto, a crônica, estruturas menores. O Aristóteles, lá no seu tempo, ele não dá grande validade à poesia lírica, à expressão de um eu, porque a percepção dele é que deve ser coletivo, que a manifestação literária deve ser coletiva. Então, essa percepção do eu, essa valorização da lírica, da poesia lírica, vai surgir no decorrer dos anos, vai surgir no decorrer dos séculos. Ela encontra um grande apogeu no romantismo, que é efetivamente o egocentrismo, que é a poesia centrada no eu. Então se forma uma aura em relação ao poeta. Baudelaire,
Baudelaire, nas Flores do Mal, de 1857, tem um poema em que ele fala na perda da aura, né? Na perda dessa coisa angelical do poeta, que o poeta passa a ser um sujeito normal, um cidadão normal. Com isso ele está dizendo, Baudelaire está dizendo, o eu lírico em Baudelaire está dizendo que todos nós temos a habilidade, que todos nós temos a condição de ser poeta. O parnasianismo e o simbolismo vão distorcer isso, porque vão investir na forma, no formato do poema, aquela coisa engessada do soneto. Nessa coisa engessada do soneto, o poeta tem que ser um iniciado para conseguir se adaptar. Olavo Bilac, nós temos os casos, a tríade parnasiana, o Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. Na mesma esteira vem o simbolismo, os dois fundados em Baudelaire, os dois inspirados em Baudelaire, com a questão da musicalidade, do misticismo, mas a forma continua sendo referência. O modernismo rompe com tudo isso. No Brasil, a Semana de Arte Moderna, mas na Europa já na virada ali da Belle Époque, na virada dos 1800 para os 1900, já vem se rompendo com isso, porque, de novo, a ideia de que toda pessoa tem emoções, tem sentimentos, tem percepções para levar adiante. Então, nós temos muito, quando nós estudamos, quando o professor de letras estuda as funções da linguagem, a função poética, que é a mensagem, é a estruturação da mensagem que o autor faz, mas é também a função emotiva, expressão de emoções. E eu sempre cito a Autopsicografia do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor que finge tão completamente. Quer dizer, o poeta dialoga com quem ler, com quem tiver acesso à sua poesia. E eu gostei muito de uma definição que foi dada por uma professora de que a poesia e, por consequência, as demais obras literárias são cartas do passado que nos são dadas para que nós dialoguemos com quem viveu, com quem sentiu sentimentos, situações, emoções, dores, alegrias, e são cartas que nós deixamos para o futuro. São percepções que nós deixamos para o futuro. E foi muito emblemática a explosão de autores escrevendo durante a pandemia. Nós vivíamos uma situação social de opressão, nós vivíamos uma situação social de solidão e era preciso extravasar isso. Então, o eu lírico, o poeta, o cronista, o contista, o romancista, ele passa a dialogar com o seu passado, com o passado literário, com o seu presente, e ele escreve cartas para o futuro. Esses dias eu andei brincando com alguém que tinha pendores de Álvares de Azevedo, que tinha pendores da segunda geração romântica. E a pessoa me disse assim: ah, mas eu me achava um condoreiro, que é a terceira geração romântica. Ninguém de nós é essencialmente uma linhagem. Ninguém de nós tem uma força, uma tradição, porque nós estamos hoje submetidos a diferentes informações, a diferentes formas de comunicação. Outra coisa, na minha faixa etária, nós estamos vivendo entre o mundo analógico e o mundo digital. Nós estamos vivendo uma realidade daqueles mais velhos do que nós, e nós também, analógicos, e nós estamos vivendo uma realidade dos mais novos do que eu, do que nós, digitalizados, vivendo um mundo muito mais rápido,
Eu fico impressionada quando as pessoas não sabem o que é o Discord. E nós também já estamos nessa ponta, quer dizer, nós estamos nos contrapontos. Então, o poeta, o prosador, o autor literário consegue mediar essas relações. Na medida em que ele se distancia disso, na medida em que ele se imagina um parnasiano em torre de ametista, olhando o mundo de cima para baixo, ele não consegue dialogar. Ele não consegue fazer a interlocução com o mundo presente. E aí ele fica um poeta em torre de ametista, falando uma linguagem que poucos entendem, porque nós temos que ter muito presente que não só as pessoas não entendem linguagem, quanto elas não entendem contexto de inserção. Nós estamos vivendo uma situação em que, se nós olharmos para o nosso entorno, as pessoas não têm a exata dimensão das dificuldades sociais, políticas, econômicas que nós vivemos. Ontem uma professora me dizia assim: eu estava almoçando e estava pensando nas dificuldades advindas da Ucrânia, no trigo da Ucrânia. Eu disse, tem muita gente que nem imagina isso. Então, quando nós escrevemos, nós também precisamos pensar qual é o nosso público. E aí, então, entra o diferencial entre o escritor e o autor. O autor literário, ele burila a linguagem para se fazer entender, para traduzir, sem ter esse compromisso de tradução, mas ele traduz sentimentos de um tempo. E ele precisa dominar a linguagem, ele precisa conhecer a linguagem, ele precisa saber o significado das palavras que usa. E, fundamentalmente, ele precisa saber acentuação, pontuação, ele precisa saber ordem direta e ordem inversa. Porque é muito bonito escrever na ordem invertida, na ordem indireta. Mas é muito difícil o leitor nos entender na ordem inversa. Então nós também vivemos o dilema da linguagem. Nós também vivemos o dilema de sermos compreendidos numa nação em que é altíssimo o número de analfabetos funcionais. Eu não estou aqui vendendo a minha função de revisora de textos, a minha atuação como revisora de textos, porque eu basicamente trabalho com revisão de textos acadêmicos, científicos, textos objetivos, dissertações, teses, artigos, projetos. Eu estou aqui dizendo que nós temos também um compromisso social de nos fazermos entender, de traduzirmos, de dialogarmos, de sermos também voz daqueles que não conseguem se expressar. E tem muita gente precisando se expressar e não conseguindo se expressar. E quando nos leem, quando nos encontram como uma palavra que dá eco para os seus sentimentos, essas pessoas se sentem confortadas, essas pessoas se sentem reanimadas. Então, não quer dizer que eu tenha que escrever só para isso. Mas, lá no Aristóteles, lá na Grécia Antiga, 2500 anos atrás, Aristóteles já intuía, já percebia, já definia que o poeta lírico é esse sujeito que fala de si e que fala com o outro. Que o grande tragediógrafo, que o grande escritor de epopeias, esse fala para o mundo. Quando nós entramos no romantismo, quando nós entramos na produção de romances, quando nós entramos na fluência econômica da burguesia, é muito clara a relativização da linguagem e dos elementos históricos culturais. Se nós tínhamos mitologia, filosofia, história na produção clássica,
o romance vai ser o quê? E eu gosto muito de citar Senhora do Alencar. O romance romântico é uma transação comercial, porque é o que a burguesia entende. Existe uma moça, o pai da moça oferece um dote e ela casa com o rapaz que tem a obrigação de administrar aquele dote. Revejam os 4 capítulos, os títulos dos 4 capítulos do romance Senhora. É um tema afeito à burguesia. É um tema compreensível à burguesia. O casamento e a relação de negócios. É uma linguagem afeita à burguesia. E eu estou pensando muito mais na burguesia europeia, porque no Brasil nunca teve uma burguesia de fato. Então, à medida que a história da literatura anda, à medida que a história da literatura se transforma, existe uma aproximação. Nós nos aproximamos do público para falar com o público. Sim, eu vou citar a Gisele Vomer, por exemplo, que lida com terror, lida com fantasmas, lida com crimes. Existe um nicho que ela trata, existe um nicho que ela atende. Mas é preciso se inserir nesse nicho e dialogar com as pessoas desse nicho. Existe a Mazé Maurício, que trabalha muito com empoderamento feminino. Hoje é um nicho fundamental na nossa sociedade e é uma linguagem que ela trabalha voltada para esse grupo. Então, nós também precisamos dialogar com quem está disposto a nos ouvir. E é aí que dá o pulo do gato. Porque ficar saltando de galho em galho não se resolve. Eu, pessoalmente, olhem a ousadia. Eu, pessoalmente, sigo os neorrealistas de 30. Crônica social. E na crônica social, eu trago a questão da mulher. Então, também se identificar, também olhar para o nosso entorno é fundamental. Então, eu quero deixar muito claro assim, ó, nós somos autores, nós compomos poemas, nós compomos contos, crônicas, memorialistas, como é o caso da Maura Frazão, mas nós estamos inseridos num mundo diverso, num mundo em que nós precisamos nos comunicar, num mundo em que nós fazemos a diferença e num mundo em que nós estamos dialogando com quem veio antes de nós e nos deixou cartas e num mundo em que nós estamos deixando cartas. E é preciso que nós nos façamos entender, sermos lidos. Muito obrigada.